Vamos dar início a mais uma aula do curso Hot Topics da Ginecologia. Sejam bem-vindos à aula Fundamentos do Aconselhamento Moderno na Anticoncepção. Como escolher o método mais adequado. Eu sou Rogério Bonassi Machado, sou professor livre-docente de Ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí e presidente da Comissão Nacional de Anticoncepção da FEBRASGO. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer os novos conceitos do aconselhamento contraceptivo, de diferenciar os principais métodos disponíveis e, com isso, indicar as diferentes opções contraceptivas na prática do consultório. O aconselhamento contraceptivo ele tem alguns objetivos bastante claros. E o primeiro deles é a educação. O aconselhamento contraceptivo visa educar para que exista maior conhecimento dos contraceptivos. Além disso, ele gera a possibilidade de discutir sobre as necessidades atuais e futuras em relação ao planejamento reprodutivo e, por fim, a seleção do método propriamente dito em anticoncepção. Nós sabemos que o panorama brasileiro, assim como em muitos locais no mundo todo, não é um panorama tão favorável em relação à anticoncepção. Nós temos um exemplo do nosso próprio país, onde aqui 55% das mulheres têm a sua gravidez não planejada. Dessas mulheres que têm a gestação não planejada, 60% a 89% têm a primeira gravidez não planejada durante a adolescência. Então nós temos uma taxa muito alta de gestação não planejada que se situa justamente entre populações mais vulneráveis, que são as próprias adolescentes, dando um custo elevado, uma taxa de complicações, de abortos espontâneos, além de custos econômicos, como aqui colocados nesse diapositivo. Observem que alguns países já conseguiram uma redução importante das suas taxas de gestações não planejadas. É o caso dos Estados Unidos. Nesse país, quando nós observamos aqui as taxas de gestação não planejada no ano de 1981, variava entre praticamente 50% dos casos, e em 2011, com uma queda expressiva, passando para 36% das gestações não planejadas. Observamos também que alguns países desenvolvidos, quando nós olhamos para o cenário fora do Brasil, um exemplo é o exemplo do Canadá, ainda existe um número razoável de gestações não planejadas, para não dizer um número elevado. 40% das gestações no Canadá, país bastante desenvolvido, com a população menor do que a brasileira, 40% dessas gestações também não são planejadas. E os dados da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá mostram que 50% das gestações não planejadas ocorreriam por falha no método contraceptivo, ou seja, existe o maior uso de métodos até menos efetivos e também a orientação nem sempre adequada. Então, apesar da disponibilidade dos métodos de ser um país desenvolvido, nem sempre existe a efetividade desses métodos, e isso é observado até num país como o próprio Canadá. Quais são os atributos de um contraceptivo ideal? O que a mulher busca em relação à anticoncepção? Esse estudo é um estudo clássico, que mostra que as mulheres elas estão preocupadas realmente com a eficácia do método. Então, o papel do anticoncepcional para a mulher é obter tranquilidade no seu planejamento familiar, ou seja, esse método ele deve ser eficaz. Então, quando nós observamos as tendências na anticoncepção atual, muitas vezes somos surpreendidos por informações que não são tão adequadas a respeito que a escolha do método deveria ser baseada em seus benefícios não contraceptivos. Isso não é verdadeiro. O que a mulher hoje ela busca continua sendo a eficácia. Em segundo lugar, a segurança. E depois outros atributos que são, aí sim,
relacionados aos métodos contraceptivos individualmente. Dessa forma, o aconselhamento moderno na anticoncepção, ele deve ser feito de uma maneira um pouco diferente do que nós fazíamos no passado. No passado, era comum que todos nós oferecêssemos todos os métodos, falássemos de todos os métodos para a mulher, e a partir desse contato imediato com as características de cada método, esse contato inicial, a mulher poderia então escolher o método. Havia nesse contexto questões muito mais relacionadas a outros aspectos que não a eficácia, e isso ficava então em segundo plano. O aconselhamento moderno, ele deve começar pela eficácia. Quando nós observamos aqui que esse é o principal atributo da mulher em relação à anticoncepção, sem dúvida nós vamos já começar a fazer algo que é mais efetivo, visando a escolha do método. E a partir daí, observar as características de cada mulher, o perfil, qual seria o ideal, o método ideal para cada paciente, e, claro, que ligado a isso, observar o acesso que essas mulheres possam ter a cada método. Nada seria mais frustrante do que escolher um método inadequado para a mulher, de acordo com o seu perfil, e, mais do que isso, que ela não tenha acesso a esse método que ela considere o método ideal. Quando nós olhamos aqui agora pensando na eficácia, que é esse atributo inicial mais citado pelas mulheres, esse é um estudo também bastante conhecido do ginecologista em geral, que fala sobre a diferença na eficácia em estudos de vida real, ou seja, como a mulher ela se comporta com métodos de longa ação ou métodos de curta ação. Os métodos de longa ação são aqueles métodos que são usados por, no mínimo, 3 anos. Então, constituem os métodos de longa ação, os dispositivos intrauterinos, sejam eles de cobre, ou seja, um contraceptivo do tipo dispositivo intrauterino ou sistema intrauterino de levonorgestrel, um DIU hormonal. E os métodos, além dos DIUs, o implante também é considerado um método de longa ação. E os métodos de curta ação, todos aqueles outros métodos disponíveis para uso, como por exemplo as pílulas, os injetáveis, o anel vaginal, o adesivo contraceptivo, tudo que não tem a duração mínima de 3 anos. Quando nós observamos aqui a probabilidade de não ter uma gestação não planejada, vamos observar no início desse gráfico, que é uma curva de sobrevida. Então, nós olhamos que todas as mulheres elas saem nesse ponto, que é um ponto que elas não estão grávidas, e conforme o tempo vai passando, elas podem ter as suas gestações em decorrência de falha do método. Independentemente da idade, os métodos de longa ação continuam com altas taxas de eficácia, porque vocês observam aqui que não diminui a sua eficácia, não aumenta as taxas de gestação. Portanto, independentemente da idade, sejam mulheres acima de 21 anos ou abaixo de 21 anos, essas mulheres permanecem não grávidas, mostrando que são métodos de alta eficácia. Por outro lado, nos métodos de curta duração, nós observamos que já existe um percentual razoável de mulheres que vão engravidando com o tempo. Eu insisto aqui que não são gestações planejadas, então essas mulheres, se forem com idade acima de 21 anos, elas podem engravidar. Observe que mais do que quando se comparam com os métodos de longa duração. E quanto menor a idade, para mulheres abaixo de 21 anos, existe uma maior taxa de falha anticoncepcional e as mulheres então evoluem para mais gestações não planejadas. O gráfico fala por si, portanto nós vemos aqui que os métodos mais eficazes, em estudos de vida real, seriam os métodos de longa ação comparados aos métodos de curta ação. Nós precisaríamos ver aqui a questão que é o uso correto. As mulheres passam a ter uso correto dessas formulações? Então essa é a grande dúvida que nós temos que ver para conseguir
então enquadrar melhor os métodos de curta ação com maior efetividade. Eles são altamente eficazes, porém não estão sendo melhor utilizados pela própria usuária. Então, quando nós observamos hoje, em linhas gerais, como se fazer um aconselhamento inicial sobre contracepção baseado na eficácia, nós desenvolvemos na Febrasgo uma ideia do que seria fazer a anticoncepção por meio de uma só pergunta. Começar com essa pergunta inicial, que seria: quando você quer engravidar? Claro que mulheres que querem engravidar o mais rápido possível não seriam candidatas a métodos anticoncepcionais, então elas vão para aconselhamento pré-concepcional. As mulheres que desejariam engravidar dentro de um ano, mas não agora, nós apregoamos que seriam mais interessante a oferta de métodos de curta ação, ou métodos de barreira ou naturais, reforçando que esses métodos possam ter menor eficácia. Por outro lado, essas mulheres aceitariam muito mais a falha de um anticoncepcional, por isso que elas poderiam, então, estar enquadradas para métodos de curta duração. A outra questão é uma questão prática. Nós não iríamos utilizar um método de longa ação, que necessita de um procedimento para sua inserção, como, por exemplo, um DIU ou o próprio implante anticoncepcional, se ela vai querer engravidar dentro desse ano ou até após um ano de utilização desse método. Ela estaria, então, usando menos esse método que conseguiria usar pelo menos por 3 anos.